As oitavas da Copa do Brasil pegaram fogo e hoje a gente vai ver a lista completa de quem passou e de quem ficou de fora. Então fica de boa aí e vamos lá. As oitavas da Copa do Brasil terminaram e não faltou emoção em nenhum desses jogos. Teve clássico, teve favoritismo confirmado e até goleada inesperada. Então vamos lá conferir tudo o que aconteceu nessa rodada da Copa. Vamos começar pelo clássico, né? Vasco e Fluminense, que deu 3-1 no agregado. Bom, na verdade 3-1 no segundo jogo, né? Porque o primeiro deu 0-0. E, bom, depois de um empate sem gols no primeiro jogo, o Vasco dominou o jogo de volta e venceu por 3-1. Que, na verdade, eu achei que o Fluminense ia fazer o crime e ia passar. Mas o Vasco mostrou que estava muito à frente e jogou muita bola. Foi o jogo mais convincente, na verdade, da equipe nessa competição. E, bom, na verdade, uma grande atuação do Vasco em um grande clássico do futebol brasileiro, que a gente sabe que normalmente são jogos muito pegados e equilibrados. Então, um 3-1 forte sim da curva. Mas o Vasco foi muito bem e conseguiu se classificar. Agora no jogo entre Atlético Mineiro e Juventude, na verdade Juventude e Atlético Mineiro, porque esse jogo foi decidido no Jacone. O primeiro jogo acabou 0-0 lá na Arena MRV e veio aqui para o Rio Grande do Sul para ser decidido literalmente no último lance do jogo, porque o juiz chegou a botar o apito na boca para apitar o fim do jogo e lançamento para a área do Juventude. Bom, e ali o Juventude se embananou a zaga deles e tomou um gol para o Atlético, que, bom, conseguiu classificar com 1-0 fora de casa e um gol literalmente no último lance do jogo. E para desespero da torcida do Juventude, para alegria do Atlético Mineiro, esse gol foi validado e logo no que o juiz botou a bola no meio do campo para reiniciar o jogo, né? Depois do 1-0 já encerrou. Então sim, foi no último lance. Remo e Santos, um jogo que, bom, teve muita polêmica, teve Neymar gritando na cara de todo mundo ali depois de classificar. Bom, acho que não precisava nem ter feito aquilo ali. Pra tu ver que nível o Neymar chegou, né? Ter que gritar na cara dos jogadores do Remo. Cara, se aposenta de uma vez se é pra fazer esses fiascos, né? Porque tu tem que gritar na cara do jogador do Remo é porque tu não tem mais nada o que fazer da vida, por favor. Mas fato é que depois de um 0-0 na Vila Belmiro, o Santos foi lá no Mangueirão, no Pará, e conseguiu a classificação em cima do Remo. E agora espera para ver quem pega nas quartas de final. E por outro lado, o Remo não conseguiu a classificação, mas conseguiu sim fazer uma boa campanha. Na verdade, uma campanha histórica para um time do Norte. Fortaleza e Palmeiras foi um jogão. Na verdade, o Fortaleza tinha que jogar a sua vida, né? Perdeu de 3-0 no estádio do Palmeiras e, bom, precisava de alguma coisa para tentar, né? E foi isso que ele fez, só que como faz gol e leva, também não serve para muita coisa. Então o agregado ficou 5-3 e o Palmeiras classificado. Que na verdade, se tu tomar 3-0 num jogo para tentar reverter é muito complicado. E a gente sabe que ainda mais sendo o Palmeiras, bom, não tem muito o que fazer. Mas o Fortaleza tentou ainda e, bom, jogou muita bola. Mas não foi suficiente para reverter essa desvantagem. Grêmio e Mirassol, na verdade, acho que o jogo mais equilibrado, podemos dizer, porque o Grêmio vinha em uma fase ruim e o Mirassol em uma fase boa. E no primeiro jogo lá no Maião deu 1-1, então o jogo vinha se decidir agora na Arena. E, bom, com um golzinho de falta do Pavão, o Grêmio conseguiu fazer 1-0. Depois teve lances polêmicos, teve gol anulado do Mirassol, teve carrinho dentro do gol e papapá. Fato é que deu 1-0, o Grêmio se classificou e agora espera o sorteio para ver quem pega nas quartas de final. Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão, o Cruzeiro, bom, na verdade, na Arena Condá, que é o estádio da Chapecoense, o jogo acabou em 0-0, então o Cruzeiro só precisava ganhar dentro do Mineirão e foi o que aconteceu. Nada de surpresas, nada muito alarmante. Esse jogo, bom, a gente já sabia o que iria acontecer. O Cruzeiro sim era muito favorito para ganhar, principalmente em casa, e foi isso que aconteceu. Cruzeiro 2, Chapecoense 0, agregado 2-0, Cruzeiro passando também para as quartas de final. Corinthians e Inter foi um jogão, na verdade, e os dois, né, foram jogos muito bons. No Beira-Rio, o Inter conseguiu ganhar de 2-0 do Corinthians e abriu uma vantagem muito grande para o jogo em Itaquera. E bom, essa vantagem foi sim suficiente para o Inter conseguir segurar e passar para as quartas. Mesmo perdendo de 2-1 na Neoquímica, o Inter jogou bem, conseguiu fazer o que era para ser feito. Ele foi lá para defender, para ir em contra-ataques e tudo. E deu certo, ainda conseguiram ficar com um golzinho de vantagem. Conseguiram o 2-0 aqui, perderam de 2-1 lá. Resultado agregado 3-2 para o Inter e o Inter tá nas quartas de final. Aqui um dos jogos mais surpreendentes que foi Vitória e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada, sua casa, ganhou de 2-0 do Vitória.
E bom, tu lembra que esse Vitória foi o mesmo que tirou o Flamengo? Pois é, dessa vez fizeram de novo, porque eles tomaram sim os 2-0 no Paraná, mas o segundo jogo era no Barradão, e 90 minutos no Barradão é muito tempo. Eles já começaram jogando muita bola e contaram também com falhas do goleiro Santos, que é o goleiro do Atlético Paranaense. E bom, se eles precisavam de 2 gols para ir para os pênaltis ou 3 para ganhar direto, eles fizeram ainda mais, porque ele conseguiu fazer 4-0 na equipe do Atlético. E bom, se com 3-0 o Atlético Paranaense não conseguia reagir, com 4 então matou o jogo e quem passou foi o Vitória. Tá, e agora quais são os times classificados para as quartas de final que vão esperar o sorteio para ver os confrontos? Esses times são Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Internacional e Vitória. A grande surpresa. Agora é esperar o sorteio, que vai ser em pote único, ou seja, qualquer confronto pode acontecer. Vamos ver se vai ter clássico agora nas quartas de final, se os jogos vão ser extremamente parelhos, ou o que é que vai acontecer. Então comenta aqui embaixo quais vão ser os confrontos. Não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. Nós.